Perguntando se vocês estão prontas para gravar. Pronto. Pronto. Eu acho que agora vai, hein, gente? Agora vai, hein? Bom, nós estamos caminhando com o livro de Daniel. Serão 21 dias juntas. Nós fecharemos esse mês estudando esse livro. E nós já tivemos 2 encontros que estão disponíveis. É só vocês, ou quem está no Instagram, olhar lá no feed. E quem é dos grupos de estudo bíblico, permitir todos. E quem é do grupo dos estudos bíblicos, vai estar lá o link com o registro da reunião, certo? Bom, falamos a respeito de várias coisas, aliás, duas atitudes primordiais que nós precisamos ter na nossa vida. No primeiro dia, eu não sei se vocês lembram, se todas estavam aqui, mas nós tivemos como primeira atitude para mudar a nossa vida, decidir. Ó, eu quero mudança. E aí, a mudança começa a acontecer dependendo das nossas atitudes, porque quando a gente decide, a gente começa um caminhar, né? Eu decido ir no mercado, eu vou precisar da chave do carro, eu vou precisar ir para o caminho que vai até o mercado. E assim por diante. Então, eu decidi uma vida nova. O que eu vou fazer para ter uma vida nova? O que eu vou fazer para ter um ano novo? Decidimos. Então, depois da decisão, o que nós estudamos ontem? A consagração. Nos consagrarmos na presença do Senhor, estarmos diante do altar do Senhor, entregando e deixando lá o que a gente não consegue resolver, o que tem apertado o nosso coração. Tornamos santo, consagramos. Como a gente, antes de almoçar ou jantar, espero que vocês tenham esse costume, oramos para que aquele alimento nos faça bem, tornando ele e colocando ele na presença do Senhor. Isso são coisas que a gente, corriqueiras, que a gente acaba até fazendo automaticamente, mas que tornam a nossa vida mais abençoada ainda. Então, por exemplo, quando eu tenho o costume de, por exemplo, cheguei do mercado, tirei tudo das sacolas, coloco na despensa, eu agradeço e abençoo. Então, a gente tem essas atitudes corriqueiras que fazem com que as nossas vidas, como um todo, sejam abençoadas, certo? Então, a gente consagra na presença do Senhor. Então, quando eu consagro o meu lar, eu estou tornando ele santo, eu estou colocando ele na presença do Senhor para que ele seja abençoado e dirigido pela vontade do Senhor. Quando eu faço isso com a minha vida, a mesma coisa. Quando eu faço isso com os meus filhos, a mesma coisa. Eu não sei, tem algumas igrejas que consagram a criança, outras batizam, né? Mas o consagrar, eu lembro do meu irmão, ele tem até uma foto desse registro, onde ele, na maternidade, pegou o nenê no colo, ele já nem deixou no colo, ele consagrou ao Senhor. Senhor, aqui está meu filho, ele é teu, dirige a vida dele e faz com que ele te encontre da sua maneira, em nome de Jesus. Um resumo do que é uma consagração, né? Então, às vezes, a gente pode consagrar, às vezes não, a gente, como líder nos nossos lares, nós precisamos consagrar os nossos filhos, os nossos lares, o nosso casamento, na presença do Senhor. Enfim, as meninas vão chegando, e aí eu tenho que ficar aqui, ó. Bom, demos um resumo dos nossos 2 primeiros encontros, vamos para o nosso terceiro. Gente, vocês acreditam que, tipo assim, umas 5h20, Deus já tem me acordado para orar por essa reunião, para preparar o ambiente, para orar por vocês. Eu visito assim, ó, em espírito, sabe? Senhor, em nome de Jesus, olha, que seja bênção, que o Senhor esteja na direção. E eu acho Deus tão maravilhoso que ele se preocupa até com isso, né? De nos acordar. E tanta coisa, né, que Deus faz e que a gente nem percebe.
Bom, eu queria colocar um adendo aqui, antes de começar a falar do nosso próximo passo. Lendo o livro de Daniel, às vezes Daniel é um livro, como eu comentei ontem com vocês, é um livro que dá direção para a vida. E assim, ó, se a gente parar para estudar ele, dá para estudar ele o ano todo, porque tem muita coisa mesmo. E ontem, aliás, nos 2 encontros anteriores, e eu sempre vou falar a respeito disso, porque eu acho que a gente tem que grifar no nosso coração algumas coisas. Por exemplo, Daniel foi quem escreveu o próprio livro. A narrativa, a história dele foi registrada por ele. Assim, ó, né? Porque ele era sábio, porque ele tinha muito conhecimento, além de ser bonitão, né? A palavra é isso, ele se destacava. Permitir, pronto. E, assim, ó, o começo do livro dá um entendimento e uma direção para as nossas vidas que eu acho muito importante a gente pontuar. Primeiro, ele começa dando o norte do que estava acontecendo historicamente, certo? Então, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, ele dá um contexto histórico para o que estava acontecendo ali, ó. Eu estou contando uma história e vou colocar vocês nisso. Então, ele deu um contexto aí, bem resumido. No versículo 2, ele dá uma direção do que é andar com Deus. O Senhor lhe entregou. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica assim, por que, Senhor? Gente, o próprio Daniel, o escritor desse livro, nos grifa no coração a soberania de Deus diante das nossas vidas. Mas como assim? O Senhor entregou Israel, Judá, a Nabucodonosor? Sim, porque Deus é soberano. E ele pontua isso na história da vida dele, porque ele está narrando aqui, não é só um livro histórico, mas também ele narra e registra acontecimentos daquela época, né? Mas registra também a soberania de Deus nas nossas vidas. Em algum momento, ele não, em nenhum momento, ele registra, ai, Senhor, por que o Senhor fez isso? Não, ele só registra a soberania de Deus na vida da gente. Então, se nós estivermos passando por alguma coisa, assim, alguma dificuldade, alguma luta, bom, primeiro, bem-vinda ao mundo daqueles que têm Deus. Nós estamos sendo moldados todos os dias. E eu brinco com as meninas da mentoria, mas é uma verdade, que as lutas fazem com que nós nos aproximemos de Deus, mas também servem como um novo degrau. Vamos passar para um novo nível, certo? Então, Daniel deixa claro aqui a soberania de Deus. Ele dá o contexto histórico e depois ele deixa claro, gente, tanto Judá quanto eu, quanto quem estiver lendo esse livro, está debaixo das mãos do Senhor. Ponto. A primeira coisa que ele faz. A segunda coisa que ele faz, ele fala a respeito dos utensílios da casa de Deus, ou seja, do que é de Deus. Então, ele registra primeiro a soberania, segundo, o que é de Deus, porque tem que estar nessa ordem, e terceiro, ele fala de si. Aí entra os amigos e entra ele também na história. O que dá direção para as nossas vidas? Primeiro, Deus. Segundo, as coisas de Deus. Terceiro, as nossas vidas. Porque quando a gente coloca nessa ordem, a nossa vida é dirigida por ele e abençoada por ele, como Daniel foi. Vocês entendem? Olha só, em 2 versículos, quanta direção de Deus para as nossas vidas. Se a gente pega somente esses 2 versículos e vive eles,
Ou seja, entende a soberania de Deus, que Deus está no controle das coisas, das nossas vidas, da história, desse mundo, a gente já deixa de sofrer. Porque se Deus é soberano, se a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele sabe o que é melhor. Porque, como eu já disse aqui, como está escrito, vem alguma coisa ruim da parte de Deus para nós? Ou para onde quer que Ele mire as suas mãos poderosas? Não. Até a morte de Jesus traz vida para a gente. Ou seja, não há nada que não saia do controle das mãos de Deus. Então, se nós estamos em luta, se nós temos tido algum problema, se o nosso filho não está do jeito que a gente sonha, se as coisas do nosso lar ainda não estão como deveriam, nós precisamos aprender com Daniel que Deus é soberano. Ponto. Ele está no controle, não há nada de errado que venha da presença dele. Segundo, nós precisamos também grifar no nosso coração, porque Daniel colocou logo na entrada do livro dele isso, como um grande banner, assim, para a gente entender. Deus é soberano, as coisas de Deus precisam estar registradas, e em terceiro, as nossas vidas. As coisas de Deus norteiam a nossa vida. Então, os utensílios aí eram as coisas que eram da casa de Deus, que foram roubadas por Nabucodonosor, e que muitas vezes o tempo rouba a nossa vida de oração, a correria do dia a dia rouba a nossa leitura da palavra, as coisas de Deus. Os utensílios, ou seja, o que é usado por Deus para nos aproximar dele, certo? E depois, Daniel, depois eu. Depois, porque os dois primeiros itens já dão direção para as nossas vidas, já abençoam nossas vidas, e eu estou nele, eu estou envolvida com Deus. Quando eu uso os utensílios de Deus, quando eu estou na intimidade, quando eu leio a palavra, quando eu estou em oração, as coisas fluem. Então, eu precisava registrar isso para vocês, porque é muito importante. E quem está com a Bíblia na mão, quem já imprimiu as artes que eu tenho enviado para vocês, coloquem aí para vocês consultarem. Quando vocês estiverem, quando vocês assistirem novamente, ou quando vocês pegarem a Bíblia, tem ali anotado, primeiro a soberania de Deus, segundo os utensílios da casa de Deus, o que Deus usa, o que nós precisamos usar para nos aproximar de Deus, e terceiro, a minha vida. Essa é a ordem. Grife aí na sua Bíblia, grifa aí no seu caderno de oração, certo? E agora nós vamos passar para o nossa terceira atitude. Vamos lá? Perseverança. Eita, nós! Eu amo essa palavra. O que a gente pode falar a respeito da perseverança de Daniel? Eu gosto da tradução e da interpretação dessa palavra, perseverança. Insistir com esperança. Olha que delícia de palavra! Que palavra que pode ser colocada nas nossas vidas em tantas áreas. Eu insisto com esperança em orar por alguém. Eu insisto com esperança de falar de Jesus para alguém. Eu insisto com esperança de testemunhar. Daniel fez isso. Ele insistiu com esperança. Gente, Daniel e os seus amigos, eles foram levados para o cativeiro, certo? Vamos dar uma mergulhada nesse contexto. Nós estamos começando ainda o livro, hein, gente? Tem muita areia para a gente descarregar, muita água para rolar aí.
Daniel e os seus amigos, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, escolhidos para servir no rei, o rei Nabucodonosor lá no palácio. E apesar de estarem num ambiente difícil, eles resolvem não se contaminar. Então, apesar de nós estarmos em ambientes que não são favoráveis, que nós possamos decidir não nos contaminar. Contaminar a mente, contaminar o nosso coração, contaminar as nossas palavras, contaminar as nossas atitudes. Decisão, não se contaminar. Essa é a decisão. Eles optam por uma dieta simples, à base de legumes e água. Esse é o jejum. Não sei qual jejum vocês escolheram. Se é de refrigerante, se é de televisão, se é de o que pode, de café, de pão, ou baseado nesse jejum, água com legumes e verduras e frutas. Não sei. O que eu sei é que eles se consagraram. Olha, eu vou sacrificar algo na minha vida para ter mais da tua presença. O que eu preciso sacrificar? Além do nosso jejum, que já é um sacrifício, que eu preciso colocar diante do altar do Senhor. Vai fazendo a listinha aí. Eu sei que o Espírito Santo deve estar colocando algumas coisas que tem te afastado da presença dele. Bom, o que acontece de rebote quando eu decido, quando eu me consagro, quando eu resolvo? Deus os abençoou. E não foi com coisa pouca, não, sabe? Foi com saúde, com sabedoria, com conhecimento. Com essas 3 coisas, a gente resolve tudo na nossa vida. É ou não é? Com saúde, a gente pode enfrentar todos os dias. Com sabedoria, a gente já, assim, ó, a primeira coisa da sabedoria, saber que a gente precisa de Deus. Então, a gente já se aproxima de Deus. A gente tem sabedoria para dirigir as nossas vidas. E conhecimento, porque, se, por exemplo, no trabalho, eu preciso de alguma coisa, já está aqui. Enfim, eles tiveram a bênção do Senhor na vida deles. Certo? E Daniel, por conta de consagrar-se, de estar na presença do Senhor, ainda recebe um dom. Ele começa a interpretar visões e sonhos. Então, quanto mais mergulhada na presença, mais dons eu recebo. Mais da presença do Senhor eu recebo, mais usada eu vou ser. Certo? Foi assim com Daniel. E por conta disso, no final, o rei os achou 10 vezes mais sábios do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Ou seja, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós usamos os utensílios certos e quando nós nos alinhamos com a vontade dele através de uma intimidade, através de jejum, através de oração, através do testemunho, através das nossas palavras, através do nosso coração, a nossa alma na presença do Senhor, nós vamos nos destacar no tempo em que nós vivemos. Certo? Até aqui, tá tudo esmiuçadinho? Glória a Deus, aleluia. Bom, depois disso, nós vamos falar hoje sobre a perseverança, inspiradas aí no exemplo de Daniel, na palavra de Deus. Enquanto nos preparamos aí, ó, através de jejum, oração, atitude para viver o propósito de Deus, não só no próximo ano, em nome de Jesus, irmãs, mas para as nossas vidas, certo? Que não seja somente um ano. Gente, a bênção de Deus durante um ano já é uma bênção. Imagina ter a presença de Deus e a disponibilidade dele o tempo todo e abrir a geladeira o tempo todo para pegar as bênçãos do Senhor, porque nós estamos na presença do Pai. A geladeira está cheia. A gente não precisa pedir. E quando a gente está em intimidade, a gente consegue ver essas coisas. E não vê mais obstáculo nas coisas. Ah, o que é
uma bênção. O que é estar meu filho na presença de Deus, perto da grandeza dele? A gente começa a entender esse tipo de coisa e não vê mais dificuldade. Sonhar as coisas de Deus e ver que os sonhos de Deus são muito maiores do que está no nosso coração. Então, vamos embora! E a gente começa a conquistar as coisas e se destacar. Eu brinco aqui, mas é uma realidade. Gente, eu sou uma dona de casa que resolveu abrir a boca. E quanto Deus tem feito, são milhares de mulheres, não pela Viviane, mas por um coração disposto, que ousou sonhar os sonhos de Deus. O que é que Deus pode fazer com cada uma dessas vidas, cada uma de vocês, quando nós os colocamos na presença do Senhor? Vocês têm noção? Então, comecem a sonhar os sonhos de Deus e não fiquem só nos sonhos. Orem, peçam direção e executem. Foi o que Daniel fez. Orou, estava em intimidade, pediu direção. Desde o começo ele já colocou: Deus é soberano. Deus está no controle da minha história. Então, eu nem vou, eu estou em terceiro, quarto, quinto lugar, porque Deus está na frente. Certo? Bom, se Daniel não insistisse com a esperança, não perseverasse, como às vezes a gente faz, fica birrentinha na presença de Deus? Ai, Senhor, o Senhor não me dá isso, o Senhor não me dá aquilo, então hoje eu nem vou na igreja. Hoje eu não estou bem, eu não vou orar. E se Daniel deixasse esses 21 dias que ele se consagrou intensamente, eu sei que ele teve uma vida de consagração, mas esses 21 dias foram registrados aqui para a gente ver a importância de estar na presença do Senhor, em oração, em intimidade, no jejum. E se Daniel não perseverasse? E se você desistir da sua família? E se você desistir do seu lar? E se por um dia, quando nós levantamos da cama, colocarmos o nosso pezinho no chão, geladinho, hoje eu não vou orar, não. Hoje eu não vou servir a Deus. Hoje eu não vou amar o meu marido. Hoje eu não vou amar o meu filho. Vocês têm noção das consequências disso? A perseverança tem que fazer parte do nosso dia a dia. Persistir com esperança. E se Daniel não emburrasse, eu vou mesmo adorar os deuses da Babilônia, será que Daniel teria se destacado? Tem que ser delicioso. Vai trabalhar já ele vem. Tem uma irmã, Mari, você tá com o microfone aberto, minha linda. Certo, meninas? Então, gente, Daniel era jovem, bonito, se consagrou a Deus e viveu, se destacou. Não que a gente busque destaque. Eu creio que Daniel também não buscava. Ele queria a presença de Deus. Somente. Com a presença de Deus, a gente não precisa mais nada. E quando a gente entende isso, as coisas fluem. Não precisa apertar o coração. Não precisa ter medo do amanhã. Não precisa ter medo do ano que está vindo aí. Não precisa se entristecer. Esse ano, por exemplo, eu perdi minha mãe. Eu podia perdi minha mãe. Gente, ela está no céu. Tá tudo bem. Eu tenho vida. Ainda tenho filho, tenho casa, tenho lar. Mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Gente, a vida continua. Continue dando graças. Continue perseverando, insistindo com esperança. Porque novos tempos virão. Se Daniel ficasse ali, sentado, prisioneiro, entre aspas, ó dia, ó vida, ó azar, ó porque lá em Judá, porque naquele tempo era melhor. Ele não iria provar do novo de Deus. Enquanto a gente entulha o nosso cano,
o cano da nossa vida que passa o fluir de Deus com o ó dia, ó porque aquele dia, ai porque sempre acontece isso. A bênção de Deus não pode passar. Vamos desentulhar as nossas vidas. Aproveitem esse tempo de intimidade, de jejum, de oração, para tirar o que é velho, para que venha o novo de Deus, um novo ano, uma nova vida, um novo ambiente, novas conquistas. Nós temos aí tido blocos de nota, vai virar bloco de nota, porque cada dia que nós temos nos encontrado, tem ali uma página em branco para a gente escrever, onde Deus tem tratado as nossas vidas, as nossas almas. Quando a gente está em intimidade com Deus, Deus vai nos tratando e nos limpando. Limpem, se limpem, vamos nos limpar para que Deus possa vir. Persevere no meio das lutas, no casamento. Muitas mulheres, muitas vezes, enfrentam desafios como desentendimento, falta de reconhecimento, mas nós somos chamadas a perseverar em amor, oração, testemunho, dentro do lar. Depois eu quero que vocês anotem aí 1 Pedro 3, 1 e 2, que também é uma bênção. Eu vou ter que ler, gente. Eu sei que a gente já passou do horário, mas quem for ficando, vai ficando aí, vai sendo abençoado, e quem não puder ficar, Deus abençoe e que você possa voltar aqui, porque a live vai ficar salva, vai estar registrada aqui. Mas 1 Pedro 3, 1 e 2 diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Essa mulher está falando alguma coisa? Ai, você precisa ir na igreja. Ai, você precisa orar. Ela está falando alguma coisa? Ela está testemunhando. Então, não precisa ficar como o Espírito Santo de saia na sua casa. Só testemunhe sem dar uma palavra. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços, ouro aparado no vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, mansinha, tranquila, que é de grande valor diante de Deus. Às vezes a gente está preocupado. Ai, eu preciso de um vestido novo para o Natal. Ai, eu preciso disso. Ai, meu creme acabou. É uma bênção. Você precisa cuidar. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não seja só isso o seu papel, não. Se procure em ter beleza interior. Certo? Perseverança na criação dos filhos, na vida espiritual. Coloque versículos para os seus filhos, leia a palavra, testemunhe para eles, porque o exemplo vai arrastar, o seu testemunho vai impactando as gerações. E ele vai replicar as suas atitudes. As pessoas vão replicando também no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, no seu lar. Na vida espiritual, como perseverar na oração e no jejum, mesmo nos períodos de silêncio de Deus? Como? Pela fé. E pela fé, insistindo em estar na presença do Senhor, vivenciar a bênção de Deus sobre todos os nossos dias. Gente, uma coisa que a gente precisa perseverar é na santidade, escolhendo as boas coisas do reino, as pequenas escolhas todos os dias. Eu falo, mas é verdade. Todos os dias nós fazemos milhares de escolhas. Que nós possamos optar pela presença de Deus, pelo que nos une a Ele, pela intimidade com Deus, por testemunhar, por palavras, por atitudes que abençoem. Escolhas. Nós precisamos também perseverar em confiar em Deus,
Confia. Deus está no controle. Ele vai dar um jeito nessa situação, nessa pessoa. Fé, apesar das circunstâncias. Descansar em Deus. Que nós possamos também ter ali um planejamento com oração. Sabe, a gente precisa colocar na ponta do lápis o que a gente quer viver e começar a colocar as mãos em cima. Senhor, seja feita a tua vontade. Olha, isso daqui que eu acho que é bom para mim, mas a sua vontade é soberana, como aqui Daniel colocou. O Senhor é soberano na minha vida. Aqui estão os meus sonhos. Aqui está o que está no meu coração. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. E todos os dias orar a respeito disso. Todos os dias estar mais próxima de Deus. Mais enraizada nele. Gente, quem persevera na presença de Deus nunca vai sair de mão vazia. Nunca. Se você decidir estar na presença de Deus, as bênçãos vão vir. Lógico, o nosso coração sempre vai para esse lado, né? Ai, eu vou estar na presença do Senhor, porque aí eu vou estar abençoado. Mas que a intimidade vai mostrar, isso só é uma consequência. Porque a bênção de Deus, ela vai nos acompanhar todos os dias. Então, só persevera. Igual quando tem aqueles alcoólicos anônimos, né? Que eles colocam, eu acho muito legal isso, e algumas coisas eu acho que são ensinos para a nossa vida, sabe? Quando eles entram nos alcoólicos anônimos, eles falam, por mais esse dia eu não vou beber, né? E assim eles vão continuando, né? Por mais esse dia. Que todos os dias a gente possa falar essa frase, por mais esse dia eu vou amar a Deus, por mais esse dia eu vou orar, por mais esses dias eu vou perseverar, eu vou insistir em testemunhar, em falar, em proclamar bênçãos, em me posicionar, mesmo diante de situações difíceis, por mais esse dia. E a bênção do Senhor vai nos acompanhar. A bênção do Senhor vai nos fazer destacar no meio da multidão. Foi assim com Daniel, foi assim com seus amigos, e vai ser assim com a gente, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas? Glória a Deus, olha, conseguimos. Todas as vezes eu passo um pouquinho, mas eu peço misericórdia, porque a minha mente vai assim, ó, um monte de coisa para falar, e eu fico assim, ó, igual ontem, eu desliguei, por 2 dias eu desliguei, né? E eu falei, poxa vida, eu precisava ter falado do começo do livro de Daniel, né? Então, para quem perdeu, grifa lá na sua Bíblia, a soberania de Deus no livro de Daniel, porque no versículo 2 começa, o Senhor lhe entregou. Então, as lutas que você tem passado, a luta que Daniel passou, é a soberania de Deus. Ai, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Ele sabe o que é bom para as nossas vidas. E a nação de Israel, mais uma vez, ia ser liberta. Mas precisava levantar alguém em consagração. O seu lar precisa que se levante uma mulher consagrada a Deus. O seu marido precisa de uma mulher consagrada a Deus. Os seus filhos precisam. Os ambientes que nós passamos precisam de mulheres consagradas a Deus. E por isso muitas vezes se levantam as lutas. Mas nos dias bons e nos dias maus, Deus está. Usem os utensílios, aqui ó, roubaram os utensílios. Não deixem que nada roube aquilo que te aproxima de Deus. Então, que o tempo não roube o seu tempo de oração. Que a correria do dia a dia não roube o seu momento com Deus, onde você vai abrir a palavra. Fala, Deus, comigo. Não é só a Viviane que pode te trazer uma direção para o seu dia. Deus, o Espírito Santo, nos acompanha. Eu brinco. Outra verdade, é o único autor que está presente quando a gente está lendo.
O Espírito Santo está do seu lado quando você abre a palavra. Desfruta. Aprende. Tenha o seu momento com Deus. E em terceiro lugar, nessa listinha de Daniel, primeiro a soberania, segundo os utensílios, ou seja, o que me aproxima de Deus, e terceiro a minha vida. Se Daniel colocou isso aqui, se Deus permitiu que ele começasse o livro dessa forma, é um cartaz, um outdoor, nos dizendo, vai nessa ordem. Dá esses passos. Se eu abençoei Daniel, eu também vou te abençoar. E você também vai se destacar. Você também vai ser liberto. Você também vai ser livre da fornalha. Hã? Você também vai ser liberto na cova dos leões. Porque são episódios desse livro. Daniel, ele estava ali no meio da luta. Mas ele tinha a direção de Deus porque ele estava em intimidade. Nós vamos falar a respeito desses 21 dias, o que aconteceu no espiritual. Mas nós estamos ainda no comecinho do livro. E quanta coisa Deus já revelou para a gente, né? Então, que em nome de Jesus, esses encontros possam nos enraizar cada vez mais na presença dele. Eu insisto para que, quando vocês desligarem aqui, vocês possam abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração e continuar esse dia na presença dele. Para que ele possa mesmo continuar derramando sobre as nossas vidas. É no nosso falar, é no nosso agir, é testemunhando, é deixando o nosso lar com a presença de Deus, com um louvor baixinho, com as nossas palavras, no volume 3, sem gritaria, testemunhando. Ai, meu marido não é ganho. Não é ganho, irmã. Às vezes porque você não tem postura na sua casa. Ai, meu filho está longe da presença de Deus. Lembra aqui, ó, Deus é soberano. Ele vai ser alcançado já, já. E às vezes, se ele estiver atolado no pecado, começa a declarar que vai fazer parte do testemunho. Hoje, seu filho pode estar longe do caminho do Senhor. Mas ele ainda vai testemunhar tudo isso que ele está vivenciando. Para a glória de Deus. Certo? Nos vemos amanhã, então. Que Deus abençoe. Bom, esse dia já foi abençoado, eu tenho absoluta certeza. Que Deus continue derramando da porção dele sobre as nossas vidas. O maná foi entregue, que nós possamos nos alimentar e receber dele um renovo nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Bora para a nossa oração? Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, Senhor. Muito obrigada pela tua direção, pelo teu Santo Espírito movendo os nossos corações nessa manhã. Ah, Santo Espírito, como é bom te ter em nossas vidas. Como é bom desfrutar da tua presença, Pai. Continua, Senhor, sussurrando no nosso ouvido as nossas atitudes, as nossas palavras, que nós possamos, como Daniel, perseverar no meio da luta, insistir. Por mais esse dia eu vou orar, por mais esse dia eu vou declarar as bênçãos de Deus na minha casa, por mais esse dia eu vou estar na tua presença, orando, buscando, me posicionando para viver a tua vontade. Porque a minha vida é tua e eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por essas mulheres que estão aqui juntas comigo. Obrigada porque a tua palavra vai chegar em outros momentos para outras pessoas, mas lares vão ser edificados. Que em nome de Jesus nós possamos edificar os nossos lares, não só sendo mulheres bonitas, mas tendo o nosso coração e o nosso espírito na sua presença. Lindas atitudes, palavras que tragam vida. Isso é que nós desejamos, Pai. A tua presença em nós e através de nós. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, lindezas. Um abençoado dia para a gente. Em nome de Jesus, nós nos vemos amanhã. Peço perdão pelos 3 minutinhos de atraso. A conexão da internet estava ruim por aqui, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, minhas lindas. Eu sei que vocês estão quietinhas, está de manhã. Vão para sua correria, mas cheias da presença, em nome de Jesus. Amo vocês. Um beijo. Tchau, tchau.